vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé e Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é. Vamos continuar nossas fontes, vamos conduzir a Deus com a palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que nós temos de abrir a tua palavra, de contemplar, Senhor, as tuas verdades e de entender, ó Pai, o teu amor para conosco. Nesta manhã que o Senhor nos traz até a tua casa, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, a despeito, Pai querido, das falhas daquele que transmite, que o Senhor e o teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine cada coração aqui, para que a tua palavra, Senhor, esteja conosco e para que possamos viver, Senhor, assim como o Senhor quer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, algumas coisas dessa vida, principalmente a cultura, é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu não tive ainda muitas oportunidades, digamos assim, de sair do país, né? Fiz algumas poucas viagens, mas é sempre interessante você conhecer um outro país. É sempre interessante você conhecer uma outra cultura. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e talvez os irmãos se lembrem, foi de que quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, após um jogo em que a seleção do Japão terminou-se então o jogo, todos saíram, como é normal aqui, né? Quem já foi no estádio sabe, todo mundo vai embora e fica-se então aquele monte de lixo, aquela coisa toda. Mas chamou a atenção que a torcida japonesa então saltou dos seus bolsos pequenas sacolinhas e começou a recolher o lixo que eles haviam produzido durante aquele período. Mas é interessante que não só deles, mas também o do lado, de forma que quando eles foram embora do estádio, chamou-se a atenção porque a arquibancada deles estava limpa, diferente de tudo que nós vimos, ou de tudo que nós vemos, né, falar na TV. Porque, meus irmãos, esse costume deles é muito interessante, e é bonito você ver essa cultura, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a cultura, sobre a cidadania, porque quando nós somos chamados ao Evangelho de Cristo Jesus, eu e você ganhamos uma nova cidadania. Mas não uma cidadania como a nossa brasileira, talvez, ou se você não é brasileiro do país em que você pertence, mas uma cidadania que ela é eterna, que ela não se dá só pelo nascimento, ou melhor, que se dá pelo novo nascimento. Por isso, meus irmãos, o título da minha mensagem desta manhã é justamente a cidadania celestial. É sobre isso que eu quero dizer, e falar que a cidadania celestial nos traz um novo modo de vida, nos traz um novo modo de trabalho, nos traz uma nova disposição. Essa nova cidadania que nós temos nos traz um novo modo de vida, nos traz um novo modo de trabalho e nos traz também uma nova disposição. Meus irmãos, ter um novo modo de vida. A palavra que Paulo usa aqui, com essa ideia de viver, é uma palavra que obviamente da língua grega nos dá a ideia de que é se portar como um cidadão. E essa é a ideia que Paulo traz para nós aqui. Olha, você deve se portar como alguém que vem de lá, alguém que é visto como uma pessoa daquele país. E hoje, se você for em qualquer lugar, a despeito obviamente da questão física, né, dos japoneses, que é muito pessoal, mas se você vir isso acontecer, você certamente se lembrará de que isso é um comportamento típico daquelas pessoas. E o que Paulo nos diz aqui então é de que esse deve ser o nosso modo de viver, ou seja, viver de modo digno do Evangelho. E é importante pensar nisso, porque quando Paulo escreve essa carta, ele tem em mente os irmãos lá de Filipos, que tinham em alta conta o fato de serem cidadãos romanos, ou seja, eles não eram de qualquer pátria, eles não eram de qualquer lugar, eles se orgulhavam porque eles eram cidadãos de Roma.
Meus irmãos, Filipos era uma colônia romana. Talvez se você não está muito habituado aí, né? Lembre-se que Roma dominava todo o mundo, ou grande parte do mundo conhecido naquela época. E uma das suas colônias era justamente a colônia de Filipos. E ela é uma espécie, digamos assim, de uma miniatura, que embora não fosse em Roma, mas que reportava-se a Roma. Soldados que haviam se aposentados moravam lá. Então, essa ideia de ser cidadão romano para eles era muito importante. E era tão importante que mesmo longe lá de Roma, as pessoas que ali moravam falavam o latim, usavam vestimentas latinas tais como as usadas em Roma, davam aos seus magistrados os mesmos títulos daquele lugar. Ou seja, Paulo está dizendo então àqueles homens, está dizendo àquelas pessoas, aos crentes de Filipos, que assim como eles valorizavam a cidadania romana, eles deviam entender que eles ganhavam uma nova cidadania, ganhavam um novo modo de ver, que era muito superior à questão da cidadania que eles tinham em Roma. E lá, num verso que nós lemos, lá no capítulo 3, verso 20, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em muitos países hoje, ser batizado, receber o selo do batismo, receber o sacramento do batismo, é quase que uma sentença de morte. Algum tempo atrás, eu estava olhando alguns sites, basicamente o site do site Missão Portas Abertas, talvez você o conheça, e lá ele listava quais eram os países onde a perseguição ao evangelho era maior. E dentre os citados lá estavam Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão e Paquistão. Nesses países, você receber o batismo, você receber, ou digamos, ter a cidadania celestial, é o que vale literalmente a perder a sua cidadania daquele lugar. O que eu quero dizer? Uma vez que você recebeu o batismo, uma vez que você se professou como cristão, você está assinando a sua pena de morte. Meus irmãos, isso é entender que a cidadania, que o modo, que o Cristo que nos chamou é muito maior do que qualquer coisa que nós temos aqui. Paulo fala à igreja, onde a cidadania é muito importante, pois identifica quem você é. Paulo então está dizendo: olha, viva, se porte, seja como um cidadão dos céus. Alguém que entende, alguém que valoriza que Cristo morreu na cruz por ele. Alguém que entende as palavras que nós cantamos aqui de Isaías, quando Cristo se fez maldito em nosso lugar, quando Cristo foi à cruz e se entregou e deu a sua vida em nosso lugar, onde nós recebemos então uma nova cidadania, nós recebemos então um novo modo de viver. Meus irmãos, no Brasil, as pessoas não se importam muito com isso. Talvez a grande verdade seja que mesmo a nossa cidadania aqui, a brasileira, não é levada muito em conta. Às vezes as pessoas não se orgulham muito de serem chamados de brasileiros. E muitos até vão embora. E o nosso país não se preocupa com quem Cristo é. E essa verdade é tão impressionante que num bairro tão populoso como os que nós moramos, como esse, como que a igreja em que eu sou pastor também está, poucas pessoas, eu diria que talvez 10% do bairro frequentam a igreja. E eu digo não só a igreja presbiteriana, mas igrejas, tal como nesse bairro também tem várias igrejas, frequentam as igrejas. Mas é interessante pensar que à noite, naquelas festas, muitas pessoas estão. Porque, meus irmãos, elas não valorizam isso. Elas não entendem essa questão, porque elas não são cidadãos, não são pessoas que entendem o Evangelho de Cristo Jesus. Mas para nós que fomos salvos, para nós que fomos resgatados das trevas, isso é muito importante. E você não pode passar essa vida sem se lembrar constantemente de que, embora você esteja no seu trabalho, você é alguém que serve a Cristo. Embora você esteja na sua casa, você é alguém que serve a Cristo. E a pergunta que não deve sair da nossa mente é o seguinte: olhando para mim, o que as pessoas falariam do Evangelho de Jesus? Olhando para o modo como eu trato as pessoas, olhando para o modo como eu desenvolvo as minhas tarefas, olhando pelo modo em que eu falo, em que eu trato a minha esposa, o meu esposo, a minha família, o que as pessoas falariam de Cristo? Porque, meus irmãos, é certo que no seu trabalho, na escola que você estuda, ou nos lugares em que você frequenta, muitas pessoas sequer leem a Bíblia.
Sabe sequer onde fica o livro de Gênesis na Bíblia. Mas uma coisa é certa, e não se esqueça disso: eles leem a sua vida, eles veem o que você faz. Talvez você passe alguns momentos despercebido, mas saibam, as pessoas em todos os momentos olham para você, e é nosso dever transmitir essas pessoas de onde nós vimos, ou melhor, de onde nós nascemos de novo, porque o nosso comportamento, o nosso modo de ver deve espelhar a Cristo Jesus, e isso, meus irmãos, então é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Quando a nossa confissão de fé fala sobre isso, fala sobre santificação, sobre uma nova vida, ele diz assim, preste atenção: o que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído em suas várias concupiscências, são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Esse, meus irmãos, é a nova cidadania. Esse é o nosso novo modo. Mas além de uma nova cidadania, o Senhor também nos dá uma nova forma de trabalho. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preocupado com uma grande questão que rondava a igreja: a falta de harmonia por trabalho, a falta de comunhão para desenvolver o trabalho na igreja. Isso nós vemos que lá no capítulo 2, do verso 4, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que ele está dizendo aqui? Olha, não olhe só para o que você quer fazer, não olhe só para as suas tarefas, mas lembre-se, o bem maior é importante. E lá no capítulo 4, no verso 2, ele exorta duas senhoras, rogo a Evódia e Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Alguns estudiosos dizem que possivelmente elas haviam brigado, e Paulo então, por meio de uma carta, está tentando fazer as pazes. Meus irmãos, uma das investidas do maligno na igreja é justamente a falta de comunhão. É quando nós trabalhamos não olhando para o ministério da igreja, não olhando para a glória de Cristo, mas quando nós trabalhamos olhando somente para as nossas atividades e achando que o que nós pensamos é sempre melhor, de que a nossa atividade é melhor. Mas, meus queridos, dentro da igreja as coisas não podem, não devem funcionar dessa forma, porque aquele que nos chamou, que nos capacitou para o trabalho, é aquele que diz que nós temos que trabalhar juntos, unidos, e que as nossas diferenças não servem para atrapalhar-nos, não servem para a nossa divisão, mas elas servem para somar ao trabalho de Deus. No verso 27, na parte B, ele diz assim: para que eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas, irmãos, deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses. Hoje nós temos a graça de dar a licenciatura ao nosso irmão engenheiro. Dentro do caminho para a ordenação, dentro do caminho para nós seguirmos ao pastorado, esse é um passo muito importante. Depois de passar um ano sendo aspirante, de 4 ou 5 anos no seminário, depende do período que você estuda, depois de ser examinado novamente pelo presbitério, depois de passar por uma sabatina, você faz um sermão de prova, e você então está apto agora a dar o seu próximo passo, que é a licenciatura. Para que então, essa licenciatura que pode variar de 1 a 3 anos, desse último passo até a consagração ao sagrado ministério de Cristo. E, meus irmãos, ninguém consegue fazer isso sozinho. Talvez, se você olhar para a vida de Eimar, você vai ver que nele está impresso também a sua esposa, a sua família, porque é importante isso. Mas também, meus irmãos, está impresso no seu coração a sua igreja. Quantas vezes, meus queridos, nós olhamos para as nossas forças, olhando para o que nós conseguimos realizar, e a gente sempre se vê aquém da obra de Deus.
mas Deus nos levanta as pessoas que oram pelas nossas vidas. Então, meu irmão, hoje nós damos esse passo importante na vida do Gemar, mas eu queria te pedir aqui como pastor, como irmão em Cristo Jesus, que você jamais deixasse de orar pela vida dele, que você jamais deixasse de orar pelo ministério dele, assim como você possivelmente faz pelo reverendo Gabriel, assim como você possivelmente faz pelo reverendo Sérgio. Coloque ele também nas suas orações, e além disso, trabalhe junto com ele. Meus irmãos, é uma triste realidade pensar, mas nós erramos às vezes como pastor, erramos às vezes como irmão. Por isso nós precisamos da ajuda, do cuidado, do carinho, do companheirismo da igreja. Ele é uma pessoa tal como nós, que vai ser sujeito às mesmas fraquezas e dificuldades, e necessita das nossas orações. Portanto, meus irmãos, o trabalho do Senhor deve ser assim: um ajudando o outro, um levando o outro. Em alguns momentos a gente talvez se veja desanimado, mas é hora de nós chegarmos lá e falar: irmão, vamos caminhar, essa é a hora, esse é o tempo, porque um dia nós também seremos essa pessoa que precisará dessa palavra de consolo. Por isso o apóstolo Paulo diz então: olha, queridos, a unidade tem que ser de espírito, coração e mente, ou seja, nós devemos ter a mesma disposição mental. Eu sei que ninguém pensa a mesma coisa e que pensamos diferente de muitas coisas, mas a nossa disposição para o trabalho, ela deve ser única. Porque a nossa confissão de fé diz, primeira, aquela pergunta que todo mundo sabe, qual é o fim principal do homem? Glória de Deus. Lembre-se, a sua missão nessa terra é a glória de Deus. Faça o trabalho do Senhor do máximo que você puder, de tudo que você puder, com seus recursos financeiros, com os recursos pessoais, seus recursos materiais, dando do seu tempo, mas trabalhe na obra do Senhor, meus irmãos, porque isso é a bênção de Deus nas nossas vidas. Não olhe isso como um peso, como um sacrifício, ter que acordar cedo nas manhãs de domingo, enquanto todo mundo está ainda dormindo, mas olhe isso como uma graça que não foi concedida a muitos, mas você está aqui podendo fazer isso. Trabalhe para o Senhor, alegre o coração do seu pastor também, faça isso com unidade no trabalho, mas também, meus irmãos, uma unidade sadia, uma unidade que vem da fé. A igreja precisa ter unidade doutrinária, isso é importante. Nós não estamos falando aqui necessariamente de saber todo o catecismo, mas é importante que você saiba que nós temos uma identidade, que nós temos uma fé e que nós prezamos pela pregação da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto, mas é o que a Bíblia diz. Nós cultuamos a Deus não com o que nós achamos que Deus gosta, mas com aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Por isso, meus irmãos, tenha essa unidade. Muitos cristãos, em alguns momentos, fraquejam, muitos entregam-se ao combate, mas saiba, seja forte, seja firme, lutando juntos. E o apóstolo Paulo diz: pela fé evangélica. E esse nome é tão bonito porque nos revela a mensagem do Senhor. Viver unidos, os irmãos, mesmo na adversidade, é glória de Deus. Na nossa confissão de fé, lá no capítulo 26, diz assim: os santos, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade, comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais, que contribuem para a sua mútua edificação. Ou seja, é um ajudando o outro, é crescendo juntos. Meus irmãos, então eu disse que nós vivemos uma nova cidadania, e eu disse primeiro de um novo modo de vida, e depois eu falei de um novo modo de trabalho, e agora então eu quero falar de uma nova disposição. E isso então me leva para os últimos versos. A igreja em Filipos estava enfrentando uma ameaça interna, e a gente viu isso, que era a quebra muitas vezes da comunhão, da unidade do trabalho, mas também passava por uma ameaça externa, ou seja, a perseguição. Paulo nos exorta a trabalharem unidos e para enfrentar esses adversários sem temor. E ele diz: e sabe qual vai ser o grande prêmio disso? Ele diz: sabe qual vai ser a sua recompensa depois disso? O padecer por Cristo. No verso 29 ele diz: porque nos foi dado, nos foi concedido a graça de padecerdes
por Cristo e não somente de crentes. Ou seja, meus irmãos, essa é a graça que nos está reservada, de também sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Alguns estudiosos dizem, a tradição nos diz, em determinado momento o apóstolo Pedro, aquele que havia negado Cristo 3 vezes, ele foi condenado à morte pela crucificação. Só que enquanto aí acontecer aquele martírio, digamos assim, ele pediu para que a sua cruz fosse invertida, porque ele não se achava digno de morrer como um Salvador. Aquele que havia fraquejado em algum momento foi acrescentado à sua fé, e ele entendeu que era graça, ele entendeu que era bom, ele entendeu que era a suprema glória poder sofrer por Cristo Jesus. É bem verdade que somente pela fé, somente com os olhos da graça, nós podemos ver o sofrimento como um privilégio na vida do crente. A expressão "em nada estáis intimidados" dá a ideia, ou sugere, de que, olha, mesmo que venha um grande batalhão, mesmo que aconteça grandes coisas, em que um grande tumulto de pessoas se levante, saiba, Deus está contigo. Paulo diz que ainda que a igreja, que embora separados geograficamente, mas elas militam pela mesma batalha. E é isso que ele diz: olha, sabe o que vocês viram em mim? Então façam igual. Aquela batalha que eu tive, levem essa batalha adiante, levem o Evangelho de Cristo à frente, porque possivelmente eu vou morrer, eu vou passar. Em algum momento ele diz: olha, eu vou ser oferecido como sacrifício, como libação, mas olha, não se esmoreça, cresça na fé, e não deixe que os sofrimentos dessa vida te levem a negar a Cristo, a que os sofrimentos dessa vida te levem a não militar por Ele. Enquanto muitos pregam a glória de Cristo, meus irmãos, Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu penso, meus irmãos, que esse deve ser o moto da nossa vida, porque um dia talvez nós estaremos um pouco mais velhos, talvez já passando da casa dos 80, quem dera chegar aos 90, mas que ao chegar nessa idade nós possamos olhar para aquilo que Deus nos deu e falar: Senhor, obrigado, porque sofri sim, mas eu pude ter a graça de trabalhar em prol da Tua palavra, de trabalhar em Teu reino. Paulo e Silas, meus irmãos, foram açoitados. No entanto, quando eles estavam lá presos, eles cantavam. Quando eles estavam lá presos, eles oravam a Deus, porque eles entenderam que era uma graça poder sofrer por aquele que deu a vida por eles. E, meus irmãos, eu quero então concluir a minha fala, lembrando um pouco do que nós vimos aqui. Nós somos cidadãos brasileiros, e ao mesmo tempo nós também somos cidadãos dos céus. Por isso, nós devemos então nos portar como alguém que não é desse mundo, mas alguém que é do reino dos céus. Lembrando que nós temos um novo modo de vida, lembrando que nós temos um novo modo de trabalho, e lembrando que nós temos uma nova disposição, e temos que ter coragem para enfrentar essa vida. Um novo modo de vida, um novo modo de trabalho, uma nova disposição. Meus irmãos, eu iniciei a minha fala falando sobre o exemplo daquele povo, dos japoneses, quando eles entendem que o bem comunitário ele está acima do bem individual, e eles são reconhecidos de longe pela sua cultura. Que nós também possamos ser assim, reconhecidos de longe pelo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não porque nós temos algum bem em nós mesmos, mas porque nós entendemos que a graça de Cristo transformou as nossas vidas. Meus irmãos, eu queria aqui também fazer uma aplicação especial à vida do nosso irmão Geimar. Meu irmão, hoje é um dia especial na sua vida. É um dia em que Deus tem aprovado, digamos assim, e te dado um passo a mais, mostrado o caminho dele para a sua vida. Portanto, meu irmão, lembre-se sempre, é importante que você trabalhe junto com a igreja. Não se esqueça jamais desses irmãos, que em todos os momentos de oração, você tenha a vida de cada irmão aqui colocado diante de Deus, para que a cada momento você tenha essa coragem de enfrentar as coisas que vão vir, e para que você sempre pense nisso, que a sua esposa, que a sua família, que eu tenho certeza que vai crescer logo, daqui a pouco vem os 8, 9, 10, 15,
Mas seja lá quantos filhos vocês tiverem, que Deus dê a graça de receber todos na igreja, batalhando juntos pela fé evangélica. Eu queria então concluir a minha fala, lembrando do capítulo 18 da nossa confissão, quando ele diz que os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele com toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de que se acharem em estado de graça e podem se alegrar na esperança da glória de Deus. Esperança essa que jamais nos envergonhará. Que Deus